Olá, gente, tudo bem? Aqui é o engenheiro Aloysio Melo, da empresa Soluções Elétricas. O que me leva a fazer esse vídeo é a necessidade de instruir as pessoas sobre a necessidade de utilizar microinversores, ou seja, aposentar a tecnologia tradicional de inversores de string, ou seja, de inversores de parede, aqueles tradicionais. Tá? Por que fazer esse vídeo? Para deixar claro para você que pensa em ter uma usina solar na sua casa, no seu telhado, na sua empresa, em utilizar os microinversores. A importância desse vídeo é justamente para avisar você que montar uma usina solar é como um casamento, é até o fim da vida, tá? E se você escolher a pessoa errada, você vai ter que ficar com ela até o fim da sua vida, ou separar e casar de novo. E o prejuízo é grande, todo mundo sabe, o prejuízo é grande. Com usina solar é a mesma coisa. Um sistema pode durar 30, 40 anos. Então, se você escolher errado, tá? Você não vai querer desfazer da sua usina e comprar uma outra usina, gastar mais de 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil reais, 1 milhão, 1 milhão e 600 mil. Você não vai querer fazer isso. E você vai acabar ficando com aquilo. Então, assim como no casamento, a gente deve escolher com muito critério a pessoa que a gente vai conviver. Na área da usina solar é a mesma coisa. Devemos escolher com critérios, tá? Se vamos usar o microinversores ou inversor de parede, inversor tradicional. E a nossa empresa Soluções Elétricas utiliza microinversores, tá? Atualmente estamos usando a Roy Miles, muito tranquilo de usar, de configurar, e usamos placas Half Cell, o que tem de ponta em tecnologia, entendeu? Você não tem como comparar um Ford Fiesta Sedan do ano com o BMW, não tem nem condições de comparar. O custo-benefício de um BMW é bem maior. Assim é o custo-benefício de utilizar microinversores e placas solar Half Cell. Tem comparação, tá? Mas nós vamos aqui orientar as pessoas que assistirem esse vídeo, tá? O critério que deve ter para escolher microinversor ou inversor de string ou inversor de parede. Preste bem atenção, gente. Os microinversores, tá? Eles ficam debaixo das placas, tá? Um microinversor pode ligar 2 placas ou módulos solares, ou pode ligar 4 placas, tá? Não precisa ficar preocupado com inclinação, não precisa se preocupar com isso, tá? O grau de proteção dos microinversores é IP68, ou seja, ele funciona debaixo d'água. Então não precisa se preocupar que ele vai ficar no tempo. As conexões são à prova d'água e ele pode ter um IP68, que é o máximo, podendo funcionar debaixo d'água sem nenhum problema, tá? E ele fica escondido lá em cima do seu telhado, longe dos olhos curiosos e dos ladrões, tá? A tensão que ele funciona lá em cima é a tensão de 40 volts. É uma tensão de segurança, tá? E uma outra coisa importante nos microinversores é o cabeamento CC, ou seja, as placas, quando incide luz nela, elas liberam elétrons, isso é corrente contínua, que vai até os microinversores e eles convertem corrente contínua em corrente alternada, que alimenta a nossa casa, que alimenta a indústria. Os inversores de parede fazem a mesma coisa, tá? Só que eles são grandões, tá? E esses inversores, esses microinversores, por ficarem debaixo das placas, o cabeamento de corrente contínua é pequeno. É o próprio cabeamento, na maioria das vezes, é o próprio cabeamento das placas que você conecta nele. Então as perdas por corrente contínua são praticamente nulas. Você vai ter apenas o cabo, tronco, né, que vai até a sua instalação, até o seu QDF, quadro geral de força, tá? Ou quadro de distribuição de força. Então as perdas são bem menores, tá? E outra coisa, você imagina um microinversor
ligando 4 placas. Tá? Se o microinversor der problema, tá? Você vai ter outros microinversores ligados no sistema, que vão funcionar normalmente. Tá? Ou seja, se tiver 2 microinversores, se um der problema, você tem outro microinversor que vai funcionar normalmente. Se 4 placas estiverem ligadas nesse microinversor, tá? Se uma placa der problema, as outras 3 funcionam normalmente. Tá? Isso é muito importante. Uma outra coisa importante também a maneira de expandir o sistema é muito simples. É claro, se você vai expandir o seu sistema, toda aquela documentação tem que ser dar entrada na concessionária novamente. Tá? Suponhamos que você queira expandir, botar mais um microinversor e mais 4 placas. Não tem problema. Você vai comprar a estrutura, o microinversor e mais as 4 placas, vai entrar em entrada com a documentação de novo na concessionária e vai lá em cima conectar. Vai colocar a estrutura, o microinversor e conectar as placas e fazer a ligação no quadro de distribuição. Muito simples assim. É muito simples a maneira para expandir o seu sistema, a sua usina com microinversores. Levando em conta que a garantia mínima de um microinversor são 12 anos, sendo estendida para 20 e também para 25 anos. Você não precisa trocar o microinversor a cada 15 anos, como é no inversor de string ou inversor de parede. Nem todo mundo fala isso, o seu fornecedor não vai te falar isso. Daqui a 15 anos você vai ter que trocar esse inversor de string por um outro inversor, vai ter mais um custo de 3, 4, 5, 6 mil reais aí. O microinversor dura mais de 25 anos. Tá? E quando você desliga a alternada, quando a sua rede é desligada, quando falta luz, a sua usina continua gerando CC, corrente contínua. Mas os microinversores não convertem corrente contínua em alternada, porque precisa ter energia da rede. As pessoas confundem muito. Se faltar energia da rede, tá? Você fica, o gerador seu para, seu gerador solar para. Isso é chamado sistema anti-ilhamento. Tá? Por segurança, sem tensão da rede, toda a sua usina para. Ok? Mas as placas estão gerando CC. Tá? E a tensão ali é de 40 volts, é uma tensão de segurança. Você entendeu? Ok? Uma extra baixa tensão. Tá? E outra coisa importante, os inversores de parede, além de fazer ruídos, ter um certo ruído, eles podem sofrer vandalismo, até roubo. Ele pode ficar na cozinha, ele pode ficar na garagem, pode ficar na área de serviço. Tá? E ele tem que ser trocado também a cada 15 anos. Então ele pode sofrer vandalismo, depredação, uma série de coisas. Lembrando que um inversor de parede ou de string, embaixo dele tem as conexões de CC, corrente contínua e de corrente alternada. Perceba bem, o cabeamento de corrente contínua sai lá das placas do seu telhado. Aquelas placas já são ligadas em série, tá? Um conjunto de placas ligadas em série é chamado de string. Então você liga as placas em série com o próprio cabeamento delas, emenda um outro cabeamento que desce até a entrada do seu inversor de parede ou inversor de string. Lembrando que para esse inversor de string funcionar, ele precisa de uma tensão ou voltagem de 200 a 800 e poucos volts. Por isso que somos obrigados a ligar as placas em série para aumentar a tensão, para aumentar a voltagem. E do ladinho da entrada de corrente contínua você tem a entrada de corrente alternada. Então você tem ali uma tensão muito alta no seu inversor de string e inversor de parede. Uma tensão de 200 a 800 e poucos volts. Depende de quantas placas estão ligadas em série. Isso tem causado sérios problemas lá nos Estados Unidos, que estão mais à frente de nós. As normas de segurança estão mudando. Tá? Resumindo, mesmo que não tenha tensão da rede, na entrada em corrente contínua do inversor de string ou inversor de parede,
você vai ter de 200 a 800 e poucos volts na entrada. Isso é um choque realmente violento, caso alguém vá mexer ali. O microinversor, se desligar, se não tiver tensão da rede, você vai ter no máximo 40 volts, 40, 50 volts. Isso é uma tensão de segurança, uma tensão bem baixa. Entendeu as diferenças? Uma outra coisa, como eu disse agora aqui, a string são várias placas ligadas em série para atingir aquela tensão de entrada do seu inversor de parede ou inversor de string. Tá? Estão ligadas em série, igual lâmpada de árvore de Natal, aquela lâmpada em série. Deu probleminha nenhuma, para todas. Se quebrar uma ali, para todas. Mesmo que as outras estejam boas. Então, você tem lá 12 placas ligadas em série. Se cair cocô de passarinho numa placa, tá? A produção de todas elas naquela string vai diminuir. Se ela estava produzindo a 90% e caiu cocô de passarinho em uma placa, e ela passou a produzir a 60%, todas daquela string vão produzir a 60%. Resumindo, placas ligadas em série, no inversor tradicional, elas vão produzir de acordo com a eficiência da menor placa. Tá? Caso uma placa deu problema, uma placa de 400 watts que deu problema, vamos supor, uma placa de 440 watts deu problema, você tem que tirar ela e botar uma outra placa. Você não tem outra placa para botar de mesma potência. Aí você bota uma placa de 370. Você tem 10 placas de 440. Você tirou uma e botou uma de 370. Todas aquelas placas vão produzir a 370. Esse é o malefício do inversor, da ligação em string, da ligação em série. Se uma placa der problema naquela ligação em série, o sistema naquela string para. Se cair um cocô de passarinho ali em uma daquelas placas, a eficiência é reduzida à eficiência da menor placa, da placa de menor eficiência. Tá? Nos microinversores você não tem isso. Tá? Nos microinversores você não tem isso. Sem contar por essa tensão ser muito alta, o risco de choque elétrico, o risco de uma pessoa morrer, ter algumas sequelas. E porque como o inversor de string não fica escondido, ele fica à mostra para todos verem, alguém pode querer mexer nele ali e levar um choque e ir até a óbito, ter sequelas sérias. Já o microinversor não. Ele fica lá em cima no telhado, debaixo das placas, protegido, com refrigeração, com tudo certinho. Então, eu quero deixar para você esse vídeo. Pense muito bem. Inversor de string ou de parede ou microinversores. É uma decisão séria. Seu gerador vai durar aí, sua usina vai durar 30, 40 anos. Então é bom estar atento na hora de fazer um investimento. Eu nem vou dizer a você que o microinversor é um pouquinho mais caro, porque você já percebeu os benefícios dos microinversores, o custo-benefício dele, que você ganha ao escolher microinversor na sua usina, está muito além de qualquer tipo de ganho que você possa ter com os inversores de parede. Eu não vejo nenhum ganho com o inversor de parede. Tá? Mas por que as pessoas estão usando? Porque não tem nenhum vídeo instrutivo na internet para explicar. Eu estou explicando para você aqui os benefícios dele. Talvez uma desvantagem para alguns seria o preço do microinversor, um pouquinho mais caro, mas em vista dos benefícios, o custo-benefício de utilizar microinversores é muito maior do que o inversor de string. Não tenho dúvida disso. Então eu convido a você, pesquisa na internet vantagens e desvantagens dos microinversores. Hoje, essa falácia de que microinversor só é viável para 12 placas, 15 placas, isso já acabou, gente. Isso foi no começo. Tá? Isso é um preconceito que tinham com relação ao inversor. O inversor é uma tecnologia nova. O inversor é tecnologia MLPE. Enquanto na tecnologia tradicional, no inversor de string, no inversor de parede, você consegue monitorar o consumo, o que está sendo gerado,
Nos microinversores, eu consigo monitorar o consumo, a geração, e eu consigo monitorar cada placa solar. Eu consigo saber quanto que cada placa está gerando. Se uma placa parar de gerar, eu sei direitinho qual foi a placa que parou de gerar. Eu vou lá e conserto, eu vou lá e troco. Essa é mais uma vantagem do inversor, dos microinversores. Então, não tem nem como comparar o custo-benefício de um microinversor, de uma usina com um microinversor, é muito maior. Gente, só você ter uma usina, é que o microinversor vai durar mais de 25 anos, e na outra vai durar 15 anos, tem que trocar, não dá nem para comparar. Tem nem o que pensar, não tem nem o que pensar muito. Sem contar que o financiamento tem 90 dias de carência, 120 dias de carência, pode pagar em 60 meses, 72 meses. Esse valorzinho a mais que vai sair, vai ser pago pelas parcelas, e o custo-benefício é enorme. Então, pesquisa na internet. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Soluções Elétricas, engenheiro Aloysio Melo, tá? Nós decidimos, alguns tempo atrás, a trabalhar apenas com microinversores, tá? Lembrando que nós somos responsáveis pelas instalações que fazemos, tá? Em dar assistência ao cliente. Temos que abrir um leque para que o cliente nos contrate para fazer a limpeza das placas, fazer contrato para limpar as placas, entendeu? Contrato de monitoramento com o cliente. Então a gente pode ganhar de várias maneiras, entendeu? Ok? Um abração para todos aí, e eu peço a você que quer ter uma usina solar, utilize microinversores, ok? Um abração.